Sejam todos bem-vindos a mais uma catequese ortodoxa. E na nossa catequese de hoje, nós concluímos o tema sobre o clero da Igreja Ortodoxa. Esta é a quarta aula, como prometida, de 4 aulas, onde nós exploramos de forma breve, porém o mais profunda possível, a composição e o clero da Igreja Ortodoxa. Então, na primeira aula, nós vimos a origem do clero ortodoxo. Na segunda aula, nós vimos a questão do que é necessário para que o clero de uma igreja seja válido e porque só o clero da Igreja Ortodoxa é válido. E na última aula, na terceira aula, nós vimos um pouco da composição, olhando para cada degrau das ordens da igreja, das ordens maiores e das ordens menores. Então, se você ainda não viu esses vídeos, dê um pause aqui e primeiro assista as 3 primeiras aulas para que você possa concluir o entendimento nesta aula de hoje. Então, antes de iniciarmos nossa explanação, peço que aqueles que ainda não são inscritos no nosso canal se inscrevam, em especial os cristãos ortodoxos e buscadores da fé ortodoxa, e nos ajudem também a divulgar nosso conteúdo para que ele chegue a mais buscadores da verdadeira fé. Então, hoje nós concluímos de forma também breve respondendo 2 questões que são muitas vezes curiosidade para as pessoas que estão de fora da igreja. A primeira é: por que a Igreja Ortodoxa permite a ordenação de homens casados? E a segunda coisa é: por que a Igreja Ortodoxa não permite a ordenação de mulheres? Então, de forma breve, estaremos respondendo essas 2 questões que poderão ser aprofundadas em outros dias, em outros vídeos. Então, iniciemos com a questão dos padres casados, diáconos casados e etc. Como nós vivemos num país onde a maioria das pessoas fazem parte do catolicismo romano, e no catolicismo romano, o celibato é obrigatório a todos os sacerdotes. E, como eu já disse nas aulas anteriores, o clero da Igreja Ortodoxa está dividido em clero branco e clero negro. O clero branco, aqueles homens casados que são ordenados no subdiaconato, no diaconato e no presbiterato. E o clero negro, que é o clero monástico, é o clero que vive uma vida celibatária porque é um clero de vida monástica. Então a Igreja Ortodoxa permite as 2 formas de vida, tanto clérigos que vivem o matrimônio como clérigos que vivem o monasticismo, sendo que o candidato, a pessoa que está caminhando rumo ao sacerdócio, ela tem a opção de escolha. Antes de sua ordenação subdiaconal, ela pode escolher, porque depois da ordenação subdiaconal, a pessoa permanece no estado em que ela está. Então, se ela foi ordenada subdiácono, se o homem é ordenado no subdiaconato já é casado, então ele permanece casado e não pode rejeitar sua esposa. E da mesma forma, se ele escolhe a via monástica após a sua ordenação subdiaconal, ele permanece como monge toda a sua vida. Então a igreja permite estas 2 formas de vida dentro do seu clero, a forma branca e a forma negra. Diferente do catolicismo romano, que é predominante aqui no Brasil e no Ocidente como um todo, que só permite homens celibatários dentro do sacerdócio. Então, por que a Igreja Ortodoxa permite que homens casados tornem-se padres, não apenas diáconos, como é no catolicismo romano? A Igreja Ortodoxa, ela preserva esta tradição que vem dos santos apóstolos. É necessário dizer isso. Alguns dos apóstolos eram casados, muitos homens, muitos sacerdotes da igreja
desde a sua época primitiva, eram homens casados. O próprio São Paulo, né, na sua epístola a Tito, a Timóteo, ali ele enumera as qualidades para aqueles que serão ordenados no diaconato, episcopado, né, presbiterato, que seja um homem de uma única esposa, que governem bem sua casa, que saibam educar seus filhos, e etc. Então nós vemos que, e assim como São Paulo também fala, né, que ele prefere, né, viver a vida celibata e que recomenda a vida celibatária também, mas também diz que é melhor casar para não pecar. Ou seja, o próprio São Paulo, né, dá testemunho nas suas epístolas, né, das duas formas, né, de vivenciar o sacerdócio, seja na via monástica ou no matrimônio. Então, esta disciplina, esta política, ela vem dos santos apóstolos, né? Não foi algo que surgiu depois, né? Mas é algo que existe desde os santos apóstolos e que a Igreja Ortodoxa preserva, assim, desde os tempos apostólicos. Então, existe uma gama de exemplos de vida dos santos, né, que eram sacerdotes casados. Na própria Sagrada Escritura, nós vemos São Áquiles, Santa Priscila, São Dionísio, Areopagita, né, que eram homens casados. O próprio São Pedro, né, Cristo cura a sua sogra. Então, e tantos santos, né, populares e importantes na ortodoxia, como São João de Constrade, São Constantino Podilowski e tantos outros santos ortodoxos que eram sacerdotes casados. Então, a, a, o porquê que a Igreja Ortodoxa preserva, né, esta disciplina? Porque esta disciplina vem dos santos apóstolos. E por que a Igreja Romana não a preserva, né? É importante dizer que constatar alguns fatos. Primeiro, a Igreja Católica Romana ela possui sacerdotes casados, que são aqueles sacerdotes romanos de rito oriental. Então, padres melquitas, maronitas, unaitas em geral, que são igrejas e clérigos de rito oriental que estão ligados à Igreja de Roma e que preservam a disciplina oriental. Mas para o Ocidente, né, o catolicismo romano, desde o século XII, se não me engano, no Concílio de Trento, né, proibiu, né, que homens casados, né, participassem do clero da igreja, né, como padres, como sacerdotes. E por muito tempo, nem mesmo diáconos podiam ser homens casados. Então, durante 1200 anos, a igreja romana, né, permaneceu com a mesma disciplina da igreja ortodoxa. A partir do século XII, né, isso mudou, né, e a igreja romana proibiu no Ocidente que homens casados se tornassem padres, de uma forma que hoje todos os padres do catolicismo romano no Ocidente, né, são celibatários obrigatoriamente. E isto foi algo que a Igreja Romana, durante o primeiro milênio, tentou implementar junto com toda a Igreja, porém os padres dos concílios ecumênicos, né, rejeitaram esta tentativa dos papas e da Igreja de Roma em um dos concílios, como o quinto ou sexto concílios ecumênicos, né, quando os delegados papais, né, tentavam implementar essa disciplina para toda a Igreja, né, os padres, os santos padres conciliares do Oriente, né, disseram aos delegados do Papa, né, nós vemos o zelo de vossa santidade, porém vós não sois maior que os santos apóstolos. E assim ficou decidido nos cânones dos concílios ecumênicos que aquele subdiácono, diácono ou padre que rejeitar sua esposa, ou aquele que pregar que os padres casados devem ser impedidos, né, seja anátema. Né?
Então, os cânones dos concílios ecumênicos, né, ensinam que esta imposição do celibato é herética e é contra a disciplina dos santos apóstolos, que foi estabelecida pela Igreja desde os tempos apostólicos. Então, a razão de existirem padres casados na Igreja Ortodoxa é porque a Igreja Ortodoxa preserva a disciplina que vem dos santos apóstolos, enquanto a Igreja de Roma, né, com o passar dos séculos, especialmente a partir do século XII, né, proibiu esta disciplina com uma nova disciplina, uma disciplina de obrigatoriedade do celibato, né, no Ocidente. O que é um problema, porque, né, nem todos aqueles que são chamados ao santo sacerdócio têm vocação ao celibato, né? Vocação ao sacerdócio, né, ao presbiterato, ao diaconato, ao subdiaconato, né? Vocação clerical não significa ao mesmo tempo vocação monacal, né? Você pode ter a vocação de ser padre e não ter a vocação de ser monge, né? E porque a, a, as vocações não são algo institucionalizados, né? Então, muitos homens, né, deixam o, o, deixam de ser sacerdotes na Igreja de Roma, porque têm a vocação ao sacerdócio, mas não têm vocação à vida monacal, né? E quantas vezes ao longo da história nós vemos os frutos desta disciplina obrigatória imposta institucionalmente contra a disciplina apostólica e a lei de Deus, quantos e quantos casos de escândalos, né, de ordem sexual aconteceram, né? Eu mesmo, né, conheço, né, sacerdotes da Igreja Romana que durante muito tempo esconderam, família, esconderam mulher, esconderam filhos. Por quê? Porque tinham vocação ao sacerdócio, mas não tinham vocação ao celibato e desta forma acabavam vivendo de forma antagônica com a lei da própria Igreja. Então, é isso, né? A Igreja Ortodoxa ela preserva a disciplina dos santos apóstolos e por isso permite que homens casados, né, sejam sacerdotes, porque a Igreja Ortodoxa ela tem as duas vias, né? Tanto aqueles que têm vocação à vida monacal podem ser sacerdotes na Igreja, como aqueles que têm vida matrimonial, vocação matrimonial, podem também ser, né, clérigos da Igreja. Então, esta disciplina vem dos santos apóstolos. É algo que foi mudado na Igreja de Roma, mas como a Igreja de Roma é maioria no Ocidente, como a cultura romana é maioria no Ocidente, então as pessoas aqui no Ocidente estranham quando vem um padre, né, ortodoxo casado. Porém, é algo que existe desde a época dos apóstolos e a obrigatoriedade do celibato, sim, é algo que veio depois, a partir do século XII. Sobre o sacerdócio feminino, por que a Igreja Ortodoxa não permite que mulheres sejam, né, sacerdotisas, né? Isso é algum tipo de machismo, é algum tipo de aversão às mulheres, é algum tipo de diminuição das mulheres, como dizem aqueles caluniadores da igreja? Não, né? A tradição de ordenar apenas homens vem do próprio Senhor Jesus Cristo, que, tendo muitos discípulos, escolheu apenas 12 homens para serem os seus apóstolos, para serem, né, participantes do seu sacerdócio, como dito nas primeiras aulas. Então, nosso Senhor teve muitos discípulos, entre os quais muitos homens e mulheres. Porém, de todos aqueles homens e mulheres que eram discípulos e seguidores do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor escolheu apenas 12 para serem seus apóstolos. Assim também, nas igrejas fundadas pelos santos apóstolos, nas comunidades apostólicas,
Os santos apóstolos tinham ali inúmeras pessoas, inúmeros cristãos, inúmeros homens e mulheres, porém, alguns, né, homens eram separados para o episcopado, presbiterato, diaconato e assim vai. Então, tanto nosso Senhor Jesus Cristo ordenou homens, como os santos apóstolos ordenaram homens, né? Então, nós vemos que desde o Antigo Testamento, né, desde o judaísmo, apenas os homens são chamados ao sacerdócio, não todos os homens, mas alguns homens que têm este chamado de Deus são chamados para o sacerdócio. Assim também no Novo Testamento, tanto o Senhor Jesus Cristo como os seus apóstolos, ao fundarem as comunidades, ordenam apenas homens. E esta tradição de haverem apenas ordenação masculina é uma tradição que vem do próprio Cristo, né? Dos próprios santos apóstolos, continuadores da, da missão, né? E da pregação da doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto não é excluir as mulheres, não é diminuí-las ou ter qualquer tipo de machismo, né? Ao longo da história da igreja, existiram muitas e muitas, assim como hoje existem muitas e muitas mulheres tão importantes, ou até mesmo com a mesma importância que os santos apóstolos. Assim, muitas santas na igreja são chamadas igual aos apóstolos, como Santa Maria Madalena, né, que, embora não viva uma vida em um estado clerical, né, tiveram grande importância e têm grande importância na vida da igreja, né? Então, o maior ser humano que existe, né, que é reverenciado pela igreja, é uma mulher, é a Santíssima Virgem Maria, a mãe de nosso Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, até mesmo ela, que é venerada como mais gloriosa e mais santa que os santos anjos, ela não foi, né, feita pelo seu filho, né, uma sacerdotisa, nem nenhuma daquelas grandes santas igual aos apóstolos, como Santa Maria Madalena e tantas outras seguidoras de Jesus, traumaturgas, realizadores de milagres, né, também elas não foram ordenadas no sacerdócio, né? O sacerdote, como ícone de Cristo, ele precisa ser um homem, e não são todos os homens também chamados ao sacerdócio, né? Então, esta tradição de ordenar apenas homens é uma tradição que vem do próprio Senhor Jesus Cristo, e entre todos os seus discípulos escolheu apenas alguns homens para este serviço, assim como os seus apóstolos seguiram um exemplo de Nosso Senhor, e esta tradição é guardada pela igreja até hoje. Isso não significa que as mulheres são excluídas da igreja. Existem muitas mulheres na igreja ortodoxa desempenhando papéis em funções tão importantes quanto, né, os papéis em funções do Estado clerical. Então, na igreja ortodoxa, por exemplo, né, as esposas dos diáconos são chamadas diaconisas, as esposas dos presbíteros, né, dos padres, são chamadas, né, presbíteras ou matuscas, né, porque elas são extensão do ministério de seus esposos e desempenham um papel muito importante, né, na comunidade ortodoxa, como mães da comunidade, como catequistas, como aquelas mulheres que ensinam e conduzem o povo na verdadeira adoração, prestando grande serviço, unidas aos seus esposos. Então, as esposas dos diáconos e as esposas dos padres na Igreja Ortodoxa têm papel importante, né, na Igreja, e se destacam assim como muitas outras mulheres que, embora não sejam esposas de padre ou de diácono dentro da igreja, desempenham funções muito importantes na igreja, como presidentes de conselhos paroquiais, como catequistas, como cantoras. Então, toda a vida da igreja é permeada pela presença feminina, né? E
E isso ao longo de toda a história, né, onde você tem tantas e tantas mulheres santas dentro da ortodoxia, né, que desempenharam papéis muito importantes ao longo da história e da vida da igreja, né, como parte da igreja ortodoxa. Porém, o serviço sacerdotal, né, o estado clerical, é reservado não para todos os homens, inclusive, mas para alguns homens que têm este chamado, e esta tradição de ordenar apenas homens, ela vem de nosso Senhor Jesus Cristo, que, como já disse, tendo muitos discípulos, escolheu ali 12 homens para serem seus apóstolos. E também os apóstolos, quando fundavam as comunidades e igrejas locais, dentro de todos os fiéis, alguns homens, não todos, mas alguns homens, com o chamado ao sacerdócio, eram ali ordenados. Então, esta tradição de ordenar apenas homens vem do próprio Cristo, vem dos próprios apóstolos. Não é uma exclusão às mulheres, mas é uma questão de entender que este chamado, né, esta tradição, ela vem de nosso Senhor Jesus Cristo e é preservada pela Igreja Ortodoxa e não deve e não pode ser alterada. Aquilo que a Igreja recebeu de nosso Senhor Jesus Cristo deve ser preservado e não desenvolvido como prega o mundo de hoje. Então, foi isso, né, terminando essa última catequese sobre o clero da Igreja, com estes dois assuntos. Então, aguardem as próximas catequeses e os próximos vídeos, se inscrevam no canal e estejam atentos às nossas postagens, às nossas enquetes na aba de comunidade. Mas futuramente, né, nós iremos, né, estudar cada ponto, cada degrau do sacerdócio de uma forma um pouco mais aprofundada. Essas aulas, né, essas 4 aulas que terminam com esta de hoje, serviram para dar uma visão um pouco mais geral sobre, né, o clero da Igreja Ortodoxa. Então, o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.